Antônio, um homem de 67 anos, havia passado a vida inteira como carteiro. Durante décadas, sua rotina era entregar correspondências a desconhecidos, cruzando ruas e avenidas, distribuindo um pedaço de conexão entre pessoas. Ele era conhecido por sua pontualidade, dedicação e por sempre carregar um sorriso gentil. No entanto, o que ninguém sabia era que Antônio carregava um vazio profundo, resultado de uma infância marcada pela ausência de respostas sobre suas origens. Abandonado ainda bebê em uma caixa de papelão, diante de um convento, ele cresceu sem nunca conhecer seus pais biológicos. A profissão que escolheu, talvez inconscientemente, simbolizava sua busca por algo que nunca recebeu. Uma mensagem, um sinal, uma comunicação direta que explicasse sua existência. Apesar disso, Antônio sempre foi um homem de espírito resiliente, encontrando alegria nas pequenas coisas. Ele adorava observar os detalhes das caligrafias nas cartas que entregava, imaginando as histórias por trás delas. Era um homem simples, mas com um profundo senso de curiosidade e um coração que ansiava por respostas que ele jamais admitiu em voz alta. Aposentado, ele passava os dias em sua pequena casa, cuidando de um jardim bem tratado e organizando sua coleção de selos antigos. A solidão era sua única companhia constante. Sem filhos ou esposa, nunca havia se casado, pois sentia que algo dentro dele ainda estava incompleto. Antônio vivia imerso em seus próprios pensamentos. Havia algo em sua alma que sempre o puxava para trás, como se ele estivesse preso em um terreno entre o passado que nunca conheceu e o presente que não conseguia viver plenamente. Certa manhã, enquanto regava suas flores, o som de passos no portão chamou sua atenção. Era o novo carteiro do bairro, um jovem inexperiente que parecia desconfortável ao entregar uma correspondência. Antônio riu para si mesmo, lembrando-se de seus primeiros dias na profissão. Mas algo naquela carta era diferente. O envelope antigo, com um selo já desgastado pelo tempo, tinha o nome dele. Antônio ficou intrigado. Quem poderia ter enviado algo para ele? E de onde? Ele abriu a carta com cuidado, como se o papel pudesse se desintegrar em suas mãos a qualquer momento. A caligrafia era elegante e feminina, mas o conteúdo o deixou perplexo. Antônio, se você está lendo isso, significa que chegou o momento de saber a verdade. Eu não sei se você poderá me perdoar, mas tudo o que fiz foi por amor. O que está por vir mudará a sua vida para sempre. Por favor, confie em mim. Com amor, sua mãe. Antônio sentiu o coração disparar. Ele leu e releu aquelas palavras, tentando assimilar o que acabara de descobrir. Sua mãe? Mas como? Por que só agora? E como ela poderia prever o que estava por vir? A mente de Antônio foi tomada por uma avalanche de perguntas, sem respostas. Ele sabia que precisava descobrir a verdade, mas não fazia ideia de por onde começar. Antônio passou dias tentando entender a origem daquela carta. Ele vasculhou cada canto de sua casa em busca de pistas, mas não encontrou nada que pudesse conectá-lo à remetente misteriosa. O envelope não tinha carimbos recentes e o selo indicava que a carta havia sido enviada décadas atrás. Isso era impossível, pensava ele. Como poderia algo tão antigo chegar às suas mãos só agora? E mais importante, como alguém que afirmava ser sua mãe sabia onde ele estaria tantos anos depois? Dias depois, enquanto tentava seguir com sua rotina, outra carta chegou. Desta vez, o envelope estava mais desgastado e a caligrafia, embora ainda elegante, parecia mais apressada. Tremendo de ansiedade, Antônio abriu a correspondência e leu. Antônio, eu sei que você está confuso, mas preciso que confie em mim.
Essa será a segunda de várias cartas que você receberá. Cada uma delas contém algo que você precisa saber para entender quem você é e o que está prestes a enfrentar. Por favor, não desista de mim. Com amor, sua mãe. Antônio sentiu a garganta secar. Várias cartas? Zrenia. A curiosidade misturada ao medo começou a tomar conta dele. Ele havia passado a vida inteira sem saber nada sobre sua família biológica. Agora, essas cartas não apenas traziam respostas, mas também levantavam uma nova questão. O que ele estava prestes a enfrentar? Ele não podia ignorar aquilo, mesmo que isso significasse revisitar as feridas de seu passado. Naquela mesma noite, ele sonhou com uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela estava em um campo cheio de flores, com cabelos longos e um sorriso que parecia cheio de dor e esperança ao mesmo tempo. Você precisa acreditar, Antônio, ela dizia em seu sonho. Confie nas cartas. Ele acordou suando frio, com a voz da mulher ecoando em sua mente. Seria ela sua mãe? E se fosse, por que parecia tão desesperada? No dia seguinte, a terceira carta chegou. Dessa vez, o conteúdo era diferente. Não havia palavras reconfortantes ou explicações vagas. Em vez disso, a carta continha uma lista de eventos. 1980. Você será promovido a chefe de setor na agência dos Correios. 1995. Você sofrerá um acidente de carro, mas sairá ileso. 2007. Você enfrentará uma perda profunda, mas encontrará força para seguir. Antônio ficou em choque. Todos os eventos descritos haviam realmente acontecido, exatamente como estavam na carta. Ele sentiu um frio na espinha ao perceber que alguém, possivelmente sua mãe, sabia de detalhes íntimos de sua vida, mesmo décadas antes de eles ocorrerem. Mas o que mais o perturbou foi a última linha da carta. 10.023. Você será confrontado com uma escolha que pode custar sua vida. A mente de Antônio foi tomada por pensamentos conflitantes. Ele sentia uma mistura de descrença e medo. Como essas cartas podiam prever o futuro? E, mais importante, o que significava aquela escolha? Ele sabia que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Mas a verdade era algo que ele não tinha certeza se estava pronto para enfrentar. Determinando-se a agir, Antônio decidiu procurar registros antigos nos Correios, tentando rastrear a origem da primeira carta. Ele também começou a investigar orfanatos e instituições que poderiam ter alguma pista sobre sua mãe biológica. A cada passo ele sentia como se estivesse montando um quebra-cabeça incompleto, onde cada peça trazia mais mistérios do que respostas. Uma noite, enquanto revisava os papéis que havia coletado, ele encontrou uma foto antiga de um grupo de jovens mulheres que trabalhavam no convento onde ele fora deixado. Uma delas chamou sua atenção. Embora a imagem estivesse desbotada, havia algo no olhar daquela mulher que parecia familiar. Seu coração disparou. Será ela? Zrenia sussurrou para si mesmo. A jornada de Antônio estava apenas começando, mas ele sabia que as respostas poderiam mudar tudo o que ele acreditava sobre sua vida. E no fundo, ele temia que a verdade pudesse ser mais devastadora do que ele jamais imaginou. Antônio continuava mergulhado em sua investigação, mas as respostas pareciam sempre escapar por entre os dedos. Cada pista o levava a mais perguntas, e as cartas continuavam chegando, cada uma mais enigmática que a anterior. Em uma delas, ele encontrou uma frase que o deixou sem chão. Seu destino está ligado ao meu erro, Antônio. Por favor, me perdoe.
O que sua mãe queria dizer com isso? Que erro! Ele sentia que estava se aproximando de algo grande, mas o medo de descobrir a verdade o corroía. Foi então que, em uma manhã chuvosa, algo diferente aconteceu. A carta não foi entregue pelo jovem carteiro, mas sim por uma mulher desconhecida. Ela tinha traços delicados, mas seu olhar era intenso e carregava uma seriedade que fez Antônio estremecer. Sem dizer uma palavra, ela entregou o envelope e desapareceu antes que ele pudesse perguntar quem era. Essa nova carta era diferente. Não havia uma mensagem longa, apenas um endereço e uma data. Praça das Flores, 15 de setembro, 16 horas. Antônio hesitou. Ele sabia que estava entrando em território desconhecido, mas a curiosidade e o desejo de respostas eram maiores que o medo. Quando o dia chegou, ele se preparou como se fosse para uma batalha. Vestiu sua melhor roupa e foi até o local indicado. A praça estava praticamente vazia, exceto por uma mulher idosa sentada em um banco, segurando uma carta. O coração de Antônio disparou. Seria ela sua mãe? Ele se aproximou lentamente e a mulher levantou o olhar. Seus olhos estavam marejados e ela parecia lutar para encontrar palavras. Antônio, Swing, disse ela com a voz trêmula. Eu esperei tanto por este momento. Ele ficou paralisado. Era ela. Ele sabia que era ela. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela entregou a ele a carta que segurava. Leia, pediu ela, enquanto lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. Com as mãos trêmulas, Antônio abriu o envelope. O conteúdo da carta era devastador. Ela explicava que ele havia sido abandonado para protegê-lo. Na época, ela estava envolvida em algo perigoso que poderia ter custado a vida dele. Mas o que mais chocou Antônio foi a revelação de que ela tinha previsto, através de sonhos recorrentes e visões inexplicáveis, que ele enfrentaria um momento crítico em sua vida. A escolha que ele teria que fazer estava diretamente ligada a uma decisão que ela tomara no passado. Eu não podia ficar com você, Antônio, disse ela, sua voz embargada. Eu sabia que, se ficasse, sua vida estaria em risco. Mas eu também sabia que um dia você precisaria de mim e todas essas cartas. Elas eram minha única forma de estar presente, mesmo à distância. Antônio sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Ele queria gritar, perguntar por que ela não lutou por ele, mas ao mesmo tempo via a dor genuína em seus olhos. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela segurou sua mão. Antônio, há algo que você precisa saber. Tudo o que fiz foi para evitar que você tomasse a decisão errada. Mas agora, só você pode decidir. Confuso, ele perguntou: que decisão? Do que você está falando? Ela respondeu com uma serenidade que o desconcertou. Você receberá uma última carta. Ela chegará quando for o momento certo. E quando chegar, você entenderá tudo. Antes que ele pudesse insistir, ela se levantou e começou a se afastar. Espere! Zrenia, ele gritou. Mas ela apenas olhou para trás com um sorriso triste e desapareceu na multidão. Nos dias seguintes, Antônio ficou obcecado, tentando decifrar as palavras dela. Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas não sabia o quê. O vazio que sentia desde criança parecia ter sido preenchido, mas agora ele carregava um novo peso. O que seria a escolha fatal que tanto mencionavam? Ele mal dormia, esperando pela última carta, que parecia ser a chave para todos os mistérios. Finalmente, na manhã de 22 de setembro, ela chegou. O envelope era diferente, de um papel mais grosso e com um aroma floral. As palavras escritas nele eram poucas, mas carregavam um peso imenso.
Antônio, para salvar uma vida, você precisará sacrificar outra. Escolha com sabedoria. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Nunca imaginou que seria confrontado com algo tão cruel. Mas o que isso significava? Quem eram essas vidas? E como ele poderia escolher? Agora, tudo parecia depender de uma decisão que ele não sabia se era capaz de tomar. Antônio não conseguia parar de pensar na última carta. As palavras ecoavam em sua mente como um presságio cruel. Para salvar uma vida, você precisará sacrificar outra. Ele tentava ignorar as implicações, mas sabia que a escolha que tanto fora mencionada estava se aproximando. Como ele poderia decidir algo tão pesado? E quem seriam essas vidas? A confusão e o desespero começaram a dominá-lo. No dia seguinte, enquanto caminhava pelo bairro tentando clarear os pensamentos, viu algo que gelou seu sangue. O jovem carteiro que entregava suas cartas estava parado em uma esquina movimentada, distraído com o celular. Um caminhão vinha em alta velocidade e Antônio percebeu que o motorista não tinha visto o rapaz. Tudo aconteceu em um instante. Sem pensar, Antônio gritou e correu em direção ao carteiro, empurrando-o para fora do caminho. O impacto foi brutal. Antônio foi atingido em cheio pelo caminhão e caiu no chão, com a visão começando a escurecer. Enquanto perdia a consciência, flashes de sua vida passaram diante de seus olhos. As ruas que percorreu como carteiro, os rostos das pessoas que conheceu, as cartas que entregou. Ele ouviu vozes ao longe chamando por ajuda, mas uma figura familiar apareceu em sua mente. Era a mulher que ele encontrou na praça, sua mãe biológica. "Antônio, você finalmente entendeu", disse ela com um tom sereno. "Escolher salvar alguém sem hesitar, sem pensar no preço, foi o que sempre esperei de você. Essa foi a escolha que eu temia que você não estivesse pronto para fazer. Mas você fez." Ele tentou responder, mas as palavras não saíam. Tudo ficou escuro. Quando acordou, estava em um hospital. Sua cabeça latejava e o corpo doía como se tivesse sido esmagado, o que de certa forma havia acontecido. Ao seu lado, o jovem carteiro estava sentado, com os olhos cheios de lágrimas. "Você salvou minha vida, Sr. Antônio. Eu não sei como agradecer", disse o rapaz, segurando a mão dele. Antônio tentou sorrir, mas a dor era intensa. "Foi instinto", respondeu com dificuldade. "A vida continua, é isso que importa." Dias depois, enquanto se recuperava em casa, ele recebeu uma última carta. O envelope era simples, mas o peso emocional era imenso. Abrindo-o com cuidado, encontrou uma mensagem curta, mas cheia de significado. "Antônio, você fez sua escolha. O destino estava em suas mãos, e você o moldou com coragem. Saiba que sempre estive com você, em cada passo, em cada carta. Agora, sua vida é sua, para viver plenamente. Com amor eterno, sua mãe." Antônio sentiu as lágrimas escorrerem enquanto lia. Pela primeira vez, o vazio que carregava desde a infância parecia ter desaparecido. Ele percebeu que a escolha que fizera não era apenas sobre salvar o jovem carteiro. Era sobre aceitar o passado, enfrentar o presente e viver o futuro sem medo. Ele olhou para o céu e sussurrou: "Obrigado, mãe." Com o coração mais leve, Antônio decidiu que dedicaria o restante de seus dias a algo que nunca havia feito antes: escrever suas próprias cartas. Cartas para si mesmo, para o mundo, para quem precisasse de uma palavra de conforto ou de esperança. Ele sabia que sua história não terminava ali. Pelo contrário, ela estava apenas começando. "Quando olho para trás, vejo que minha vida sempre foi construída à sombra de perguntas, sem respostas. Passei anos carregando um vazio,
uma sensação de que faltava algo que nunca seria preenchido. Como poderia imaginar que essas respostas viriam de forma tão inesperada, em envelopes que carregavam não apenas palavras, mas pedaços do meu próprio destino? Minha mãe, que eu busquei por toda a minha vida sem saber que a buscava, esteve comigo de uma forma que nunca compreendi até agora. As cartas dela não eram apenas mensagens, eram guias, lembretes de que a vida é feita de escolhas e que cada decisão molda não apenas o nosso caminho, mas o de quem nos rodeia. Ainda penso na escolha que fiz. Não foi uma decisão calculada ou planejada. Foi um reflexo, um impulso de proteger uma vida, mesmo que isso custasse a minha. E no fim, percebi que essa escolha não foi sobre sacrifício, mas sobre amor. Um amor que transcende o medo, a dúvida e até mesmo o próprio entendimento. Hoje, sei que a vida é um emaranhado de conexões, de histórias que se cruzam e se entrelaçam de formas que jamais poderíamos prever. Cada carta que entreguei em minha jornada como carteiro foi um fio que conectou pessoas, e no fim foram as cartas que me conectaram a mim mesmo. Acredito que o destino nos dá as ferramentas para escrever nossa própria história, mas cabe a nós decidir como usá-las. Minha mãe me deu as cartas, mas fui eu quem escolheu o final. E pela primeira vez, sinto que este final é apenas o começo. E chegamos ao fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado e considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperamos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras.